Olá, meus irmãos. Olá, irmãs. Bom poder voltar, né? Estarmos juntos novamente para o estudo bíblico, depois de uma semana, nossas lutas, nossos afazeres, mas retornar e podermos estar juntos, né? Refletindo na palavra de Deus, baseado nas cartas que Paulo escreveu, que é o tema desse trimestre, não é? Mas, continuando incentivando os irmãos, não é? Nós ainda temos este mês de junho para o estudo bíblico e as nossas literaturas estão disponíveis para os irmãos lá no templo de nossa igreja, né? Para quem desejar ainda ter a literatura em suas mãos, pelo menos para esse último mês, não é verdade? Estamos nos programando para o próximo trimestre, nossas atividades do próximo trimestre, e peço que orem por nós. Antes de estudarmos a lição de hoje, eu quero dizer aos irmãos, né, de nossa igreja, Segunda Igreja Batista em Fragoso, que reunidos com a nossa direção de EBD e com alguns professores que puderam estar presentes na nossa reunião Zoom, né, pelo aplicativo Zoom, nós programamos, a partir deste primeiro domingo de junho, realizarmos a EBD online. Ela vai ser feita, como já pude colocar para os irmãos em um vídeo anterior, que disponibilizei para muitos daqueles que têm o contato nas páginas, na página da igreja, disponibilizei também para os grupos e pedi para que os irmãos pudessem dividir com outros, né? Então, lá eu expliquei detalhadamente como vai acontecer a nossa EBD online, né? Mas só resumidamente, ela vai acontecer como uma classe única, todos os domingos às 9 da manhã, às 9 da manhã dos domingos, não é? Com um professor escalado previamente para fazer esse trabalho. Vai acontecer enquanto, né, estivermos diante desta situação do isolamento, ou até, se for necessário, dar continuidade mesmo dentro de um retorno criterioso que possivelmente acontecerá nos próximos dias, não é? Mas que Deus possa estar nos abençoando, os irmãos orem por isso, é mais uma ferramenta para o estudo bíblico disponível, né, para os irmãos, além da gravação dos vídeos, além da interação que os professores estão fazendo nos grupos de WhatsApp das classes, ok? Então, tá bom. Voltando ao estudo, nesses próximos 2 domingos, o estudo está baseado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Tá? Filipos era uma cidade que ficava na província romana, na região da Macedônia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na região da Europa em sua viagem missionária, né, na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e outros companheiros. Filipos hoje, a cidade de Filipos, na região da Macedônia, hoje fica exatamente na Grécia, né? Está localizado na Grécia. Você pode ver, então, a narrativa de Paulo na sua chegada até a cidade de Filipos, em Atos 16, versos 12 a 40. Paulo vai narrar aquele episódio, né, que o Senhor diz ao seu coração para que ele pudesse caminhar na direção da Macedônia. E Paulo vai escrever esta carta depois para os irmãos da cidade de Filipos, para a igreja aos filipenses. E se você confirmar no capítulo 1:7 de Filipenses, você vai dizer que ele está escrevendo enquanto preso, né, devido às suas questões de pregação do evangelho, né? Então, Paulo vai estar falando ali. A carta aos Filipenses, numa introdução aqui bem rápida, está dividida em 4 capítulos, né? 4 capítulos. No capítulo 1, Paulo fala da sua oração feita em favor dos irmãos da igreja de Filipos, né?
e fala da unidade da igreja em Cristo Jesus. No capítulo 2, ele vai narrar o companheirismo de Timóteo, de Epafrodito, né, que eram seus companheiros. O capítulo de número 3, ele narra a respeito de advertências, né? Estão registradas algumas advertências à igreja com referências a falsos pregadores, falsos profetas. Aliás, Paulo estava sempre ocupado com essas orientações, não é? E as mesmas elas ainda acontecem para nós nestes dias, quando precisamos estar também atentos diante de tempo que estamos vivendo, apontando para a volta do Senhor Jesus, quando muitos movimentos, né, já estão acontecendo e, sem dúvida, vão continuar acontecendo, de falsas pregações, falsos ensinos, tentando desvirtuar a igreja. E Paulo vai tratar isto aqui no capítulo 3. E o capítulo 4, ele prossegue com algumas exortações, agradecimentos e encerramento da carta, ok? Bom, o nosso estudo está baseado na revista Compromisso, né? A revista Atitude e a revista da Terceira Idade. E eu tenho trazido aos irmãos os vídeos baseados na revista do professor, que tem sido para mim muito bom poder estar compartilhando com os irmãos as lições, não é? Que desde o início desse nosso isolamento tenho feito com muita alegria e quero agradecer a Deus a oportunidade de fazer. Vamos então, irmãos, aqui acompanhar, baseado na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Eu vou ampliar a tela, só um instante. Paulo escreveu aos Filipenses a carta que é alvo do nosso estudo nesses próximos 2 domingos. Hoje, capítulo 1 e capítulo 2, tá? É a lição de número 10 do segundo trimestre e o tema é Vitória apesar do sofrimento. Paulo vai exatamente tratar esses 2 capítulos desta questão, né? O seu sofrimento por causa da pregação do evangelho. Mas mesmo diante dos sofrimentos, ele se sentia vitorioso por cumprir a missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus, né? E são 2 os objetivos da lição de hoje, a lição de número 10. Entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. É necessário entender isto, né? Paulo entendeu isso. É claro que Paulo está falando de vitória espiritual, da nossa vitória em Cristo, né? E a nossa vitória espiritual em Cristo Jesus, ela precisa ser alcançada todos os dias, mesmo diante das circunstâncias ou dificuldades que venhamos a estar passando. E buscar esta vitória, né? Através do nosso serviço cristão, através da oração, através do estudo da palavra e através, sem dúvida, de ser usado pelo Senhor para a pregação do Evangelho, para o serviço cristão no reino de Deus. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 é o texto áureo da nossa lição de número 10. Eu vou ler para você, olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Há aqui uma questão teológica, né? Sobre a natureza de Jesus, a natureza do nosso mestre Jesus. Jesus, ele se manifestou a nós. João, escrevendo lá no Evangelho, vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele se manifestou a nós para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus.
Então, ele deixou a sua glória e habitou entre nós, como diz João lá nos Evangelhos. Então, Jesus, no entendimento teológico da natureza de Jesus, ele 100% homem, 100% natureza humana e 100% Deus. Isto é necessário ser compreendido assim. Mas mesmo na condição de homem, a palavra de Deus nos diz que ele não pecou, não se encontrou nele pecado algum, né? Porque também ele era 100% Deus. É interessante que algumas vertentes, você pode encontrar algumas pessoas ensinando, né, falsos ensinos a respeito deste assunto, dizendo coisas diferentes desta, mas é desta forma que a gente precisa compreender. Neste texto, Paulo vai dizer que Deus não usurpou, Jesus, né, não se usurpou do fato de ser Deus, igual a Deus. Coisa que ele poderia se apegar, mas ele não se apegou. E na sua humildade, né, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, da sua divindade, né, no sentido de deixar a sua glória, não no sentido da divindade pessoal dele, esvaziou-se da sua glória, de deixar a sua glória, assumiu a forma de servo, olha que expressão interessante, e fez-se semelhante aos homens. Quando se diz semelhante, semelhante em toda a natureza e não no pecado, ok? Importante observar isso. Assim, na forma de homem, carne, que sentiu fome, cansaço, sentiu tristeza, alegria, né? Humilhou-se a si mesmo, e aqui a humilhação está exatamente naquilo que ele, deixando a sua glória, habitou entre nós, né? E viveu entre os humildes, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o fim, até a morte, e morte de cruz. E é na morte de Jesus que está a nossa vitória, ok? Porque ele morreu, mas ressurgiu. Ao terceiro dia, ele voltou, saiu da sepultura e voltou para o Pai, para o lugar de onde veio, para que de lá ele pudesse cuidar de nós. E ele está cuidando de nós e nos fortalecendo para que possamos prosseguir vitoriosos no seu reino. Então, este é o texto áureo da nossa lição de número 10. Filipenses capítulo 1, verso 12. Vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Você entende qual é a utilidade da sua vida no reino de Deus? Talvez seja uma pergunta para você refletir e muito interessante, não é? Nós precisamos entender qual é a nossa utilidade, não é, no reino do Senhor. E Paulo entendia isto, né? Ele sabia da sua utilidade, ele sabia que o sofrimento pelo qual ele passava era resultado da sua fidelidade. E o texto nos diz que Paulo não se deixava destruir por causa do sofrimento. Ele não se aniquilava, não é? Qual é a orientação, então, que a gente encontra nesse texto? Que mesmo quando nos sentimos limitados, jamais podemos perder o foco da nossa missão. Mesmo diante das limitações, das circunstâncias, nós não podemos perder o foco da nossa missão. Neste tempo, alguns de nós poderíamos estar pensando que a igreja estaria limitada ao espaço físico. Olha, como uma lição escrita há alguns tempos atrás, possivelmente lá no ano passado, para que pudesse chegar a nós este ano, porque ela é feita com muita antecedência, ok? E chegou exatamente para nós neste tempo, o esclarecimento que as circunstâncias não devem limitar a nossa ação. Então, as circunstâncias que estamos vivendo não pode, de forma alguma, tirar de nós o foco da nossa missão. A nossa missão não se cumpre dentro de quatro paredes. A nossa missão se cumpre ali no templo, aonde nós nos reunimos, e fora do templo, por onde o Senhor nos permite estar. Não é?
nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas cidades, na escola, no trabalho, na universidade, não é? Por onde você andar, meu irmão, você cumpre a missão. E as circunstâncias que poderão vir do cumprimento da sua missão não pode, de forma alguma, né, tirar de você essa certeza de que você está a serviço do Senhor. Então, mesmo quando os sentimentos limitados chegarem, não perca o foco da sua missão. Tá? Você é útil no reino de Deus. É isto que a gente aprende aqui em Filipenses 1:12. Filipenses capítulo 1, verso 20. A vitória sobre o sofrimento é possível porque, mesmo no sofrimento, não perdemos nossa intensa expectação. Olha que coisa interessante. Qual tem sido a sua expectação ou a sua expectativa em relação ao reino de Deus? Em relação à eternidade? Em relação àquilo que você realmente, né, quer ser usado no reino do Senhor? Qual é a sua expectação? Então, quando nós temos expectativas, a gente não se move, não é? Com fraqueza, com tristeza, mas, pelo contrário, há ânimo. Não é? A gente não se detém diante dos sofrimentos. Então, Paulo está orientando a gente neste texto a que não nos deixemos, não é? Que o mundo e as lágrimas, o sofrimento do mundo, venham trazer a nós dificuldades. Aliás, algo interessante que eu li esses dias naquele livreto não, naquele bom livro, né? O Manancial da nossa União Feminina, distribuído anualmente, a expressão mundo, né? O mundo aqui não significa o mundo físico. As obras criadas pelo Senhor, estas são boas. O mundo a que se trata, né, quando nós não devemos nos conformar com o mundo, por exemplo, é com as ideologias, as ideias, as posições filosóficas, políticas e até educacionais que têm sido pregada, doutrinada, que estão totalmente desvirtuadas, longe daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Então, se há algo que está sendo levado que te tira do foco de servir ao Senhor, não deve ser dado ouvidos, mas a sua expectativa deve estar em cumprir a palavra de Deus. Então, não deixe que nada deste mundo ideológico, filosófico, de ensinos educacionais contrários à palavra de Deus, de princípios que ferem o princípio do cristianismo bíblico genuíno, interessante observar isto, nem mesmo as lágrimas, o sofrimento, a tristeza, tirem de você a sua ardente expectativa, a sua fé, a sua esperança. Eu acho que cada um de nós teve algum tipo de experiência neste sentido, né? Eu estou me lembrando que fui pastorear a Igreja Batista Monte Verde, num bairro tradicional, não é? Tradicional, onde muitos, anterior à nossa chegada lá, não pôde chegar, onde imperava o candomblé, não é? A idolatria, o tradicionalismo. E lá, em um carnaval de um dos anos que lá estive, logo no início, eu me lembro que nós vínhamos da igreja para a nossa casa, e nós não tínhamos carro, vínhamos de ônibus, e pessoas fantasiadas e mascaradas saindo lá do bairro, elas eram moradores lá, elas zombavam da gente. Uma ocasião nós estávamos fazendo um culto na praça, e pessoas passavam ao redor de nós zombando, mas nós perseveramos ali.
A nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança não se perdeu. Me lembro uma manhã de domingo que chegamos à igreja, havia um despacho, não é? À porta da igreja, talvez com a intenção de nos fazer parar. Mas nós não perdemos a expectativa, nem a fé, nem a esperança. E o Senhor nos permitiu ficar lá 35 anos, contando 33 anos como pastor da igreja, e 2 anos antes, não é? Dirigindo a congregação, que era a congregação da nossa igreja batista aqui em Fragoso, da segunda igreja. E o Senhor nos deu vitórias ali. Nós não perdemos a nossa expectativa, a nossa fé e a nossa esperança. E lá está a igreja hoje. E aquele bairro hoje ele é evangelizado. Não é apenas a nossa igreja, há outras igrejas lá também, de outras denominações, pregando o evangelho. Então, muitos daquele tempo, que eram contrários à nossa pregação, se converteram. Eu tive a oportunidade de batizar alguns para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Então, nossa expectativa, nossa fé, nossa esperança não podem ser perdidas, mesmo diante das circunstâncias que o mundo pode nos apresentar. Filipenses capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 11. Vitória sobre sofrimento é possível porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Meu irmão, como você tem tratado deste assunto na sua vida? Jesus é Senhor da sua vida? Jesus é Senhor da sua família? Jesus tem sido o Senhor da igreja? São perguntas que a gente precisa refletir dia a dia. Nós não podemos perder este fundamento. Que Jesus não é apenas Salvador, ele precisa ser Salvador, sim, e ele é. Mas ele precisa ser também Senhor da minha vida, Senhor da sua vida, Senhor da sua família, Senhor da igreja. E nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas e muitos crentes parecem não estar vivendo esta realidade de Jesus como Senhor, como cabeça da igreja e o dirigente, né, de nossas vidas. Então, o nosso fundamento é o senhorio de Jesus nas nossas vidas, na vida da igreja. E Paulo, então, escrevendo aqui no capítulo 1 e também no capítulo 2, ele enfatiza o senhorio de Jesus. Jesus é Senhor da igreja. Se ele é Senhor da igreja, é Senhor das nossas vidas. É Senhor também de cada um de nós. Então, qual é o ensino aqui? É impossível, inadmissível, viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Jesus. Você não é apenas um salvo, você também é servo do Senhor. É servo do Senhor. E nossas ações precisam ser ações de servos, não é? Que cumprem a vontade do Senhor enquanto aqui vivemos. Então, o senhorio de Jesus, sem dúvida, é a razão da nossa vitória. Capítulo 2, versos 17 e 18 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, diz a palavra. Mas, pastor, você talvez esteja perguntando, como eu posso me alegrar diante de pandemias, diante do coronavírus, diante de pessoas da minha família sofrendo? Como eu posso me alegrar, pastor? Vendo a economia do país se dissolvendo, vendo a política brigando por posições, vendo um momento conturbado da nossa nação e no mundo inteiro, vendo faltar comida nos lares, faltar dinheiro, faltar saúde, pessoas morrendo. Ah, pastor, não tem como me alegrar nisso, não. Será? Mas que alegria é essa que Paulo está falando? A nossa alegria no Senhor, irmãos. É a alegria de termos o Senhor presente em nossas vidas.
A gente ouve as pessoas cantando, né? E a gente às vezes acompanha, que mesmo que venha a doença, mesmo que ele não responda às nossas indagações, mesmo que ele não responda os nossos clamores, se ele fizer ou se não fizer, ele é Deus. É verdade. Mas às vezes não parece que cantamos crendo. É preciso cantar crendo. Hoje eu ouvi uma missionária dizer que este tempo está servindo para que nós aprendamos, não é? O que significa realmente uma igreja. Que às vezes estávamos muito apegados ao dia a dia, né? das nossas atividades, do ativismo eclesiástico. Não estou dizendo que não seja bom uma igreja ativa, mas até que ponto isto não estava nos roubando a possibilidade de sermos mais íntimos com o Senhor, não é? Então, a nossa alegria no Senhor, mesmo diante das circunstâncias que estejamos vivendo. E o ensino de Paulo é este: jamais se despreza a alegria apesar do sofrimento. Ora, Paulo é o nosso exemplo disto. Ele apanhou, ele foi apedrejado, ele levou açoites, foi preso, algemado, acorrentado muitas vezes. Mas a sua alegria estava em fazer isto, sabendo que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Havia um irmão que foi batizado por mim lá na Igreja Batista Monte Verde. Ele era muito autêntico, aquilo que falava, e muito vibrante. Ele viveu momentos de impiedade antes da sua conversão. Mas depois que se converteu, se tornou-se um homem fiel ao Senhor. E por causa da sua vida anterior, ele foi muitas vezes alvo de zombaria no bairro. As pessoas não acreditavam na mudança dele. E quando as pessoas zombavam dele, ele chegava na igreja e dizia assim: pastor, glória a Deus, pastor. Eu fui zombado essa semana porque eu sou um servo de Jesus. Então, eu me alegro porque zombaram de mim, porque eu sou servo de Jesus. É esta alegria que Paulo está falando aqui. É a alegria de que, mesmo que você sofra zombarias, perseguições, passe por circunstâncias, você continua sendo um servo fiel ao Senhor Jesus. Então, jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento. Quando esse sofrimento é resultado, preste atenção, da fidelidade e entrega ao Senhor Jesus. Esta é a realidade, e quando nós vivemos esta realidade, a vitória é certa. Filipenses capítulo 2, verso 25. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos, né, relacionamentos. Eu vou repetir. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. É verdade, né? O crente ele precisa desenvolver relacionamentos, e através dos relacionamentos é que ele cresce no reino do Senhor, e a presença de amigos, né, fortalece o seu coração. E também, quando nós nos relacionamos com outras pessoas que ainda não estão no reino de Deus, nós nos aproximamos delas e elas poderão ser alvo do nosso discipulado. Já tenho dito isto em outras ocasiões. No tempos atrás, e a nossa igreja deve se lembrar disso, né? Nós tínhamos uma irmãzinha que era campeã de levar visitantes nas séries de conferências. Os irmãos se lembram dessa irmã? Não é? A irmã levava centenas de pessoas em série de conferências, e ela era sempre campeã. Irmã Rosa Furtado. Né? Acho que os irmãos se lembram. Aliás, perdão, irmã Isabel, Rosa é a sua filha. Né? Irmã Isabel Furtado. Levava centenas. Mas, irmãos, o tempo foi passando. Os dias foram passando. As concorrências foram chegando. E hoje nós não temos muita possibilidade, por mais que às vezes nos esforcemos, de levar visitantes à igreja.
Você concorda comigo? Então, o que você precisa entender é que, através do desenvolvimento de relacionamentos, você pode levar pessoas a Jesus. Se relacione com pessoas com o propósito de levá-las a Jesus, não é? Mas Paulo está falando de um relacionamento de pessoas irmãs em Cristo. Então, outros irmãos em Jesus, né, nossos irmãos em Cristo, são nossos amigos, nossos companheiros, e nesse relacionamento nós somos fortalecidos na fé. Paulo está falando aqui de Epafrodito. Nome bonito, né? Nome bonito. É tipo da ocasião, né? Evódia, Cítique, Epafrodito e tantos outros são citados por Paulo ao longo das suas cartas. Nomes que a gente talvez não colocasse nos nossos filhos hoje, né? Pois bem, ele fala da amizade com Epafrodito. E Paulo, na prisão, ele tinha amigos que o visitavam. E ele fala sobre esses amigos. Sobre ele, diz que Epafrodito era como irmão e cooperador com ele, né, nos combates pelo Evangelho. E o que Paulo está nos ensinando aqui quando ele cita o exemplo de Epafrodito? É que a gente precisa plantar amigos e desenvolver bons e duradouros relacionamentos na fé. Vamos desenvolver relacionamentos, né? Porque um ou outro, né, ajuda, um ou outro se sente fortalecido e um ou outro pode dizer que nós podemos caminhar juntos. Então, além de relacionarmos com os nossos irmãos para o nosso fortalecimento cristão, eu amplio a ideia do relacionamento também com o seu amigo não crente, com o seu vizinho não crente, com o seu parente não crente, se estreitar este relacionamento para que você o ganhe para Jesus. Com os nossos irmãos, para o nosso fortalecimento. Com os nossos amigos não crentes, para que eles sejam ganhos para Jesus. Então, a amizade e os amigos nos ajudam a passar pelos sofrimentos e sermos vitoriosos. Portanto, irmãos queridos, o nosso estudo de número 10 tem como tema vitória apesar do sofrimento. Não é? E o assunto é que Paulo estava compartilhando, no capítulo 1 e 2, o seu sofrimento, né? Ele compartilha este sofrimento que passou na prisão, nos açoites e tantas outras ocasiões, em várias cidades por onde passou, por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Mas ele se sentiu fortalecido no Senhor a prosseguir. Então, qual é o desafio da lição de número 10 para mim? Vitória apesar do sofrimento. Fazer uma lista com os nomes de amigos com os quais você pode contar em meio aos sofrimentos. Bom desafio, né? Então, faça uma lista de pessoas com quem você pode contar no reino de Deus, para que ele seja seu companheiro, não é? E com quem você possa desenvolver afeto, amizade, para que juntos possam fazer a obra do reino de Deus. E mesmo diante dos sofrimentos, um ao outro, animando a prosseguir firme na fé. Mas também eu vou ampliar este desafio. Faça uma lista de nomes também que você possa desenvolver algum tipo de relacionamento, principalmente de amizade, né? Para que, orando por estes nomes de pessoas não crentes ainda, através do seu relacionamento com elas, ganhá-las para Jesus. Né? E quem sabe pessoas estão ouvindo este estudo que ainda não são crentes em Cristo Jesus. Paulo sofreu por causa do Evangelho, mas Jesus sofreu mais ainda por causa do Evangelho. E muitos têm sofrido por causa da pregação do Evangelho. Então, quem sabe amigos nossos com quem você esteja compartilhando esse texto, né, este vídeo, você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E o aceite para que você também possa ser vitorioso diante das lutas. E você, meu irmão, que possamos realmente
buscar no Senhor a nossa vitória todos os dias, apesar das circunstâncias e dos sofrimentos. Portanto, o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Primeiro, entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Aliás, isso não temos dúvida, não é? O sofrimento é algo natural. Podem vir em níveis diferentes ao longo da história da humanidade, mas continua sendo sofrimento. Saiba diferenciar sofrimento por negligência. Preste atenção. Muitos talvez estejam muitos podem estar a passar por algum tipo de sofrimento por causa de alguma negligência, por causa de algum erro. Mas o sofrimento aqui que Paulo está falando é em relação à fidelidade ao Evangelho. Terceiro, em qualquer tempo, nunca se esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Se a gente se esquecer disso, né? E glórias a Deus, porque Ele cuida de nós em nossa caminhada. Portanto, meu irmão querido, bela lição, né? Ótima lição para nós. Com exemplos do apóstolo Paulo, vividos por ele no seu tempo, em que ele foi usado pelo Senhor para pregar o Evangelho, passando por muitas cidades e sofrendo por causa da pregação, por causa da sua fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas mesmo diante de momentos difíceis, Paulo não perdia sua alegria, a alegria de saber que estava servindo ao Senhor. E por isso foi vitorioso. Então, ao estudar esta lição, a minha oração ao Senhor é que a nossa igreja seja uma igreja vitoriosa. É que a nossa família, a minha família, a sua família cristã, seja uma família vitoriosa. Que a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, crentes em Cristo Jesus, de nossa igreja, e os que servem ao Senhor pelo Brasil afora e no mundo, sejam vidas vitoriosas em Cristo Jesus. E que não percam a sua fé e a expectativa da sua esperança em Cristo Jesus, fazendo a obra do Senhor. Momentos difíceis aconteceram no passado, acontecem no presente, como estamos vivendo, e poderão vir a acontecer no futuro. Mas não podemos perder de vista, não é? Que o nosso foco é a nossa fidelidade ao Senhor, que é Senhor das nossas vidas, que, acima de tudo, nos salvou em Cristo, não é? O nosso Deus nos salvou em Cristo, para que sejamos homens e mulheres servos do Senhor, vitoriosos, mesmo neste tempo difícil. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, a vida de todos nós, para que possamos prosseguir fiéis, não é? No cumprimento do nosso dever, felizes, alegres e vitoriosos. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado por este momento de culto, de estudo da palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. E pedimos que o Senhor os abençoe para que continuem sendo vitoriosos na pessoa do teu Filho Jesus. Que não percam a fé, a esperança, mas que sejam felizes no cumprimento da missão, entendendo que Jesus Cristo é a nossa vitória. Ó Deus, mais uma vez, abençoe as nossas famílias, aqueles que estão enfermos, ou em casa ou nos hospitais. Ó Deus, abençoe a nossa nação e as nações ao redor do mundo. Ó Deus, momentos difíceis que estamos vivendo, que o Senhor esteja cuidando da nossa nação brasileira. Abençoe a nossa igreja e as igrejas ao redor de nós, e as igrejas pelo Brasil e também pelo mundo afora. São tuas igrejas, Senhor, que sejam igrejas vitoriosas no cumprimento da sua missão. Obrigado pela vida do ministério pastoral de nossas igrejas, pelo ministério de cada líder desenvolvendo a sua tarefa, e que não percam, ó Deus, o ânimo e possam prosseguir cumprindo a sua missão. Obrigado por tudo, Senhor, e dirige a tua igreja neste lugar e em todos os lugares.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e até o próximo encontro, né? Compartilhando a palavra de Deus e as nossas lições, né, bíblicas da nossa literatura. Deus abençoe a todos, né, e até qualquer momento estaremos juntos. Amém.